Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar o gerenciamento de risco que eu passei a praticar, que literalmente me tirou do buraco e me fez começar a ganhar dinheiro no mercado. Às vezes a gente tem a ideia errada de que só a técnica basta, mas se você não tiver um gerenciamento de risco bem desenhado, principalmente você que está começando, a sua chance de dar errado é muito grande. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Me segue também lá no Instagram se você quer ver meu dia a dia, minhas operações. Tem um QR Code aqui no seu canto, ó, direito. Você vai estar vendo no seu canto direito. Se você quiser abrir conta na corretora Tickmill, que é uma corretora parceira aqui do canal, uma corretora 100% confiável se você quer começar a operar Forex, inclusive eu estou operando. E tem o link na descrição se você quer operar ao vivo comigo. Você quer aprender ao vivo? Tá cansado de cursinho, de coisa que você já fez e não teve resultado? Então venha operar ao vivo comigo. Então, vamos lá. O que é o grande problema do gerenciamento de risco, principalmente o gerenciamento de risco quando a pessoa ainda não está tracionando? Nós temos um ponto principal aqui que eu acho que é o problema da maioria das pessoas, que é o quê? A falta de grana, ou seja, falta de capital para operar, certo? Isso aqui, galera, é algo que acarreta assim, a maioria dos fracassos que eu vejo nas pessoas. Então, a galera não tem dinheiro para poder operar, certo? Quando a pessoa não tem grana para operar, o que, que ela faz? Ela começa a fazer pequenos PIX para a corretora. Então, a pessoa vai lá, vou até anotar aqui, ó, faz pequenos depósitos na esperança de dobrar, triplicar, enfim. Isso aqui é um erro gravíssimo. A pessoa não tem grana. Para cobrir essa falta de grana, a pessoa vai lá e joga R$ 150, R$ 200 na corretora e aí a pessoa opera para querer recuperar aquilo. Vamos lá. Se você chegou nesse vídeo aqui, se você está assistindo ele, é porque você quer um gerenciamento de risco. E se você, por exemplo, está com R$ 200 na conta, infelizmente não existe gerenciamento de risco para esse valor. Tá? É impossível você gerenciar, por exemplo, 150, R$ 200. Um capital que eu julgo assim, ó, mínimo do mínimo para você conseguir gerenciar, 1K. Capital mínimo para você conseguir gerir ele. Menos de R$ 1.000 e esquece. Você só vai ficar batendo cabeça. Só que o que acontece? Muita gente tem R$ 1.000, né? R$ 1.000, cara, não é um capital assim de outro mundo, né? Não é um dinheiro de outro mundo. Então a maioria das pessoas tem R$ 1.000 ali, ou poderia colocar R$ 1.000, né? Na corretora. Só que aí entra aonde eu quero ensinar vocês, aonde era o meu erro, aonde isso me travava muito. O que eu queria aplicar em um gerenciamento com capital de R$ 1.000? Aquilo que era ensinado a fazer com um capital maior. Então eu queria aplicar o mesmo gerenciamento. Tipo, eu via lá o gerenciamento, o cara que tem 5, 10, 15, R$ 20.000, e eu queria fazer isso para o meu capital de R$ 1.000. Sabe o que acontecia? Eu ficava muito limitado em operar, não conseguia assumir operações. Quando eu ganhava pouquinho e o resultado de prejuízo era sempre maior. Porque, por exemplo, se você for querer utilizar um gerenciamento de risco padrão, vamos colocar assim, eu vou arriscar 3, 4% do meu capital por dia. Esquece, cara. Esquece. Você não vai conseguir fazer isso com esse capital. Se a gente está falando de um capital maior, tipo, um capital de 3, 5, R$ 10.000, aí é outra história. E aí, o que eu fazia lá atrás? Eu queria usar esse gerenciamento. Então, o que eu fazia? Eu já falei isso várias vezes. Eu colocava, por exemplo, uma metinha de fazer R$ 50 por dia. Pô, vou fazer 5% do meu capital, tá de bom tamanho. Galera, sim, na teoria, fazer 5% do capital em R$ 1.000 é uma maravilha, tá? Mas na prática, isso aqui não vai se sustentar. Pô, tô fazendo 50 conto por dia do meu capital. Muito bom, pô, 5%, né? Se a gente for olhar para o número especificamente, é muita coisa. Só que aí a gente chega no primeiro problema. Você vai ficar restrito, por exemplo, a um stop de 250 pontos, certo? Você não consegue assumir mais do que 250 pontos. Não vou nem entrar em mérito de dólar, porque se a gente entrar no mérito de dólar, meu amigo, esquece, tá? Esquece. Dólar é impossível você conseguir operar com esse capital, nem pensa. Então, eu fico restrito a um stop de 250 pontos. E um stop de 250 pontos não é um stop assim tão comum. É um stop ok, mas muitas vezes esse stop ele acaba passando 280, às vezes 300 pontos, e você fica muito restrito.
Aí sabe o que acontece? Presta atenção no que eu vou falar. Começa a acontecer aqui, ó. Você passa a assumir apenas alguns trades e dá o azar de assumir os que vão dar stop. Me diga aí nos comentários, eu quero que você escreve aqui, se já não aconteceu isso com você. Você escolheu demais por conta do tamanho do stop, pegou um trade que o stop estava curtinho e o mercado pegou, voltou e te estopou. Então, o que eu tive que fazer para conseguir sair desse buraco? Né? Porque isso é um buraco. É difícil, cara. Quando você tem pouca grana, é difícil. Você inevitavelmente tem que alavancar. Você precisa se expor mais. Tá? Então, com esse capital aqui, ó, obrigatoriamente, vou até escrever, obrigatoriamente, você precisa se expor mais, arriscar mais. É o ideal a ser feito? Eu me expor mais, eu arriscar mais do meu capital? Não, não é o ideal. Mas a gente está falando, essa aqui, ó, essa fase aqui, ao meu ver, é a fase do plantio, tá? Você está plantando, cara, você não tem nada. Você está plantando, você está tentando fazer o negócio dar certo. Então, eu sempre faço a comparação. É igual uma empresa no começo. O cara que abre uma empresa, ele tem certeza que o negócio vai dar certo? Não, não, definitivamente não. Você pode ter todas assim as habilidades para fazer aquele negócio ali tracionar, mas não depende só do empresário. Então ele tem que correr o risco no início. Então é a fase do plantio. E essa fase, obrigatoriamente, você tem que correr mais risco. Sabe qual que é o mundo ideal para mim, Arthur? É você começar com um capital maior, cara, para você não ter que se expor muito. Mas aí entra a seguinte questão: as pessoas conseguem começar com um capital maior? Não, a maioria não. A maioria fica restrita a um capital menor. Então, o que eu passei a fazer e me deu mais folga? Eu comecei a alavancar, a arriscar mais. Então, nessa fase do plantio aqui, lá nessa época, eu comecei a arriscar 10% por dia. Caramba, é coisa pra caramba. Confesso para vocês. Hoje, no cenário que eu tô, no patamar, né, que eu cheguei de capital, isso aqui é insanidade pensar em um negócio desse. Eu arrisco, por exemplo, de meio a 1% por trade. Mas eu vou falar isso pro cara que tem R$ 1.000 na conta, esquece, meu amigo, vai acontecer isso aqui, ó. Você vai passar a assumir apenas alguns trades e vai dar o azar de assumir os que vão dar stop. E aí, quando eu passei para 10% por dia, isso já me deu o quê? Ó, já me fez isso aqui, ó. Poder entrar em qualquer trade. Praticamente você vai conseguir entrar em qualquer trade, tá? Praticamente você vai conseguir entrar em qualquer operação arriscando esses 10% aqui, que no caso é R$ 100. Você tem 500 pontos de stop. Pô, um stop de 500 pontos já não vale a pena assumir. Eu sempre falo isso, né? Principalmente na mentoria ali, na sala ao vivo. Inclusive, eu te convido, cara. Você tá patinando, você não consegue resultado, vem para minha sala ao vivo. Eu garanto que você operando ao vivo comigo, que você vendo o mercado sendo desenrolado ali na sua frente, você vai conseguir tracionar. Tem o link aí na descrição. Então, ó, tampou aqui. Então, nessa fase do plantio aqui, eu passei a arriscar 10%. E aí, eu comecei a poder assumir qualquer trade. Aí, o critério estava simplesmente na leitura ali do contexto. Pô, esse aqui tem X região, esse aqui tem probabilidade de buscar alvo Y, alvo X. E aí, o que começou a acontecer? Quando eu passei a ter a possibilidade de assumir qualquer trade, aí eu já me enquadrei na estatística do método. Por quê? O método, qualquer método que você opera, ele tem uma estatística. Mas essa estatística, ela considera o todo. Se você pega, por exemplo, 10 operações, se o seu método tem uma taxa de acerto de 60%, você precisa assumir as 10 operações para que 6 delas você acerte e 4 você erre. Agora, se você começa a criterizar por conta de tamanho de stop, dessas 10 operações, vamos que você começa a selecionar, essa eu pego, essa eu não pego, você corre o risco de assumir as 4 operações que dariam stop. Entendeu o que eu quero dizer? Então, quando eu passei a conseguir assumir qualquer operação, eu já me enquadrei na estatística do método. Eu tenho uma estatística para o meu método. Então, isso já assim, ó, me adiantou muito. Porque eu ficava pé da vida.
eu escolhi, aguardava. Na hora que o stop tava bom, eu entrava e tomava stop. E aí, as outras que tinha dado leitura, né, e o stop tava caro, eu não tinha entrado. Isso me deixava, nossa, muito chateado. E aí, isso dava aquele baque, aquele desânimo de pensar, pô, como é que eu vou sair desse abismo? Cara, o melhor dos mundos é você começar com um capital maior. Porque você, desde o início, vai ter flexibilidade, você vai poder escolher o trade que você quer entrar dentro dos critérios do seu método. Né? Ou seja, você vai querer entrar ou não, não por conta do tamanho ali do lote, né, do seu financeiro, mas sim por conta da leitura. Pô, esse aqui tem isso, tem aquilo outro. Entende? Aí o que, que eu comecei a fazer? Quando eu comecei a fazer isso, me alavanquei para 10%, eu comecei a utilizar algo que eu sempre falo e muita gente não faz, deixa passar de lado. E isso é muito poderoso, principalmente para você que está nessa fase do plantio. Eu comecei a fazer juros compostos. Então, quando você faz juros compostos, eu não vou abrir nenhuma calculadora, mas vai lá no Google, tá? Coloca juros compostos. Eu sei que na calculadora é tudo muito lindo, mas pensa que você pode fazer 10% daquilo que está lá. Porque se você pegar um juros compostos lá e colocar tipo R$ 1.000, você fazendo 10% ao dia, em um mês você acabou com o dinheiro do mundo. Mas eu não quero que você pense dessa forma. Eu quero que você pense 10% ali daquilo que está espelhado. Foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a usar os juros compostos para poder me alavancar, ou seja, aumentar o meu financeiro sem aumentar o meu risco. Por exemplo, quando eu chego em R$ 2.000 de capital, eu consigo diminuir o meu risco para 5% e eu mantenho ainda o meu poder de compra, o meu poder de entrar em uma operação. Antigamente eu tinha uma ideia muito distorcida que era o seguinte: eu pensava assim, se eu tenho 10 mil, eu vou querer arriscar para fazer 1.000. Se eu tenho 20 mil, eu vou querer arriscar para fazer, por exemplo, 2.000. Se eu tenho 30, eu quero buscar 3. E a ideia não é essa, não é essa. O gerenciamento correto é o quê? À medida que você aumenta o seu capital, você diminui a sua exposição. Por exemplo, o resultado financeiro que hoje eu faço, se fosse para eu fazer esse resultado financeiro, sei lá, 5 anos atrás, eu teria que arriscar muito mais do que eu arrisco hoje. E não tendo que arriscar muito, isso me traz tranquilidade. Eu consigo ser técnico na minha tomada de decisão. Entende o que eu quero dizer? Então, se você consegue, à medida que o seu capital vai crescendo, com juros compostos, você mantém os mesmos 10%, mas amanhã arriscando 10%, você já não busca 100. Por exemplo, você já vai buscar, sei lá, 105. Semana que vem, com os mesmos 10% de risco, você está buscando 120. Aí, pô, cheguei em R$ 2.000. Aumentei o meu capital, o que, que eu vou fazer? Diminuir a minha exposição. Pô, com R$ 2.000 eu vou buscar 5. Pô, mas eu tô buscando o mesmo resultado financeiro. Sim, você conseguiu manter o seu resultado financeiro e você diminuiu o seu risco. As pessoas têm uma concepção errada e distorcida. Acham que quanto mais tem, mais vai fazer. Galera, day trade é para alavancar. Você tem que se alavancar. Depois que você alavancou, é hora de você começar a diminuir risco e jogar para outros lugares. É o que eu comecei a fazer depois de um tempo. Eu me alavanquei, eu consegui, galera, chegar aonde eu não imaginava. E aí eu vi a necessidade de investir em outras coisas. Então eu comecei a investir em outros negócios, abrir loja física, né? Montei, por exemplo, uma empresa de aluguel de carro para diversificar. Mas o day trade ele foi o trampolim. E as pessoas acham que não é dessa forma. Tem muita gente que, por exemplo, enxerga o day trade como uma aposentadoria. Esquece, cara, tá louco. Usar day trade para aposentadoria, isso aqui é loucura, cara. Isso aqui o mercado é frenético. Né? A minha ideia é que, sei lá, daqui 10 anos eu já esteja tão tranquilo que eu não preciso mais olhar para gráfico. Cara, isso aqui é desgastante, o psicológico, a mente fica zoado, querendo ou não, mesmo o cara que já é profissional. Então eu comecei a usar os juros compostos, eu aumentei, na verdade eu diminuí a minha exposição, mantive o resultado financeiro, e aí, à medida que o meu capital ia subindo, eu ia diminuindo a exposição, mas mantendo o lucro. Aí vamos dar um exemplo aqui. Você está em R$ 3.000, por exemplo, pô, tô com R$ 3.000. Cara, se você faz os mesmos 4%, você está mantendo a exposição. Você já conseguiu passar o seu resultado financeiro para R$ 120, entendeu?
Você já aumentou e você pode continuar usando juros compostos, não tem problema. Pô, eu tô com 3 mil, 4%, 120. Pô, daqui 3 semanas eu vou estar com os mesmos 4% e talvez eu vou estar buscando 140, 145, entendeu? Juros compostos traciona demais. Eu só consegui sair do limbo desse ali do capital pequeno, que eu sei que é complicado, quando eu me alavanquei, quando eu arrisquei mais no início. Você corre o risco de quebrar? Claro que corre, mas quem que vai fazer dinheiro com R$ 1.000? Seja sincero. Cara, ou você se expõe, ou você vai ficar igual essa, R$ 50 aqui. Não vai conseguir assumir qualquer trade, vai começar a pegar os trades que dá stop, você vai se frustrar e vai desistir, tá? Então achei muito válido trazer isso, porque eu gostaria de ter ouvido alguém falar isso lá atrás, eu não tive a oportunidade e eu tô trazendo para vocês. Então, ó, quer se cadastrar na melhor corretora de Forex? Link tá aqui. Quer operar ao vivo comigo? Eu te garanto que você tem resultado. Link na descrição. Fechou? Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!